Olá, meu querido, iniciando a nossa live de número 120, aperfeiçoe seu poder e não o seu pecado. Enquanto você abre a Bíblia em 2 Coríntios 12:10, nós vamos conversar sobre esse assunto empolgante que está na nossa live no YouTube, MPP Cássio Panucci. Olha lá, 2 Coríntios 12:10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Aleluia! Meus queridos, o apóstolo Paulo tem um testemunho tremendo de vida, né? Uma pessoa que realmente foi fundo nas coisas de Deus, uma pessoa que buscou ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E logicamente Deus sempre corresponde à nossa busca, né? Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E Paulo, buscando ao Senhor, ele foi sendo aperfeiçoado no seu poder. E em certo momento, depois de uma experiência tremenda que ele teve, quando ele foi arrebatado, né, até o terceiro céu e ao paraíso, né, ele conta que passou a sofrer uma perseguição, né, um espinho na carne, né, e que nós não sabemos exatamente o que é o espinho na carne, mas temos uma ideia pela Bíblia, né? E nós vemos que Paulo, depois que ele entendeu a função das perseguições, das fraquezas, das angústias, né, das coisas que ele estava passando, né, por amor de Cristo, né, as coisas que lhe sucediam involuntariamente, né, necessidades, né, injúrias, não porque ele fizesse alguma coisa errada, não porque ele estivesse fazendo pecados, né, ou fazendo coisas escondidas dos irmãos, ou da igreja, ou de Deus, e depois fosse pego, não, fazendo tudo absolutamente o mais certo possível. Ele passou por essas experiências terríveis, né, que ele conta no 2 Coríntios 11, ali um pouquinho antes, né, apedrejado, injuriado, naufragado, preso, né, chibatadas, né? Ele sofreu todo tipo de perseguições para que negasse a Jesus, para que mudasse a sua opinião, para que as pessoas queriam que ele dissesse que ele estava errado, mas ele falou: não, eu estou certo. E depois que ele passa essa experiência de ser arrebatado, que esse espinho na carne o persegue, ele ora 3 vezes ao Senhor e pede para o Senhor o afastar, mas o Senhor não o afasta. E na terceira vez lhe diz assim: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a nossa fé, né, ela vai sendo aperfeiçoada, né? O nosso poder vai sendo aperfeiçoado. Muitas pessoas vão diante de Deus, fazem suas vigílias, né? Fazem as suas reuniões de oração, sobe no monte: Deus, eu quero poder, Deus, eu quero fazer, Deus, eu quero ser usado, Deus, eu quero abalar a cidade de Assis, mas se esquece que o poder é aperfeiçoado na nossa fraqueza, e que injúrias, angústias, perseguições fazem parte disso. Fraqueza, por exemplo, é uma palavra que eu fui buscar no dicionário para ver se tinha alguma coisa a ver com pecado, né? Nenhuma dessas palavras que ele diz aí tem a ver com pecado. Fraqueza, por exemplo, pode ser sinônimo de enfermidades, né? Em Mateus 8:17, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, né? As enfermidades de Timóteo, né, que Paulo fala para ele tomar vinho com água, né? Quando você for tomar cerveja, não se esqueça de pôr água, viu? Porque é vinho com água, né? Para remédio, né, do estômago. Enfermidades asteneia também, fraquezas, né? Então da fraqueza tiraram força, asteneia, né?
não tem nada a ver com pecado. Pecado é uma condição que, se a pessoa esconder os pecados, se a pessoa tiver pecados prediletos que ela não abre mão, tiver coisas guardadas dentro do seu coração, isso vai fazer mal a ela, isso pode ser a causa até da sua ruína espiritual, né? Eu vi aqui uma frase interessante, Bertolt Brecht: aquele que não conhece a verdade é um alemão, é simplesmente um ignorante, não conhece a verdade, um ignorante. Mas o que conhece e diz que é mentira, este é um criminoso, né? É um crime você saber a verdade e fazer de outra maneira. Você fazendo a verdade e sendo cristão, ganhando almas, cumprindo a sua carreira, perseguições, angústias, né? Ataques gratuitos, né? O inimigo vai arrumar. Mas se nós, junto com essas coisas, ainda acrescentarmos erros, né, pecados, né, desprezarmos a palavra, como diz Provérbios 13:13, aquele que despreza a palavra traz sobre si destruição. Se nós, aquilo que nós já sabemos e já podemos não fazer de errado, se nós continuarmos fazendo, nós vamos entrar numa situação deveras ruim, né? Porque vai somar aquilo que Deus estava fazendo, permitindo para te aperfeiçoar, com as brechas, com os ataques do Satanás, dos demônios, por causa do pecado, né? Então, aperfeiçoe o seu poder e não o seu pecado. O pecado tem que ser exterminado, né? O pecado tem que terminar, porque Jesus é a solução para o pecado. Quanto mais você crer nele, quanto mais você meditar na palavra, deixar o Espírito Santo agir na sua vida, orar em línguas, jejuar, você vai ver que ele vai dar jeito em tudo que é pecado que você pudesse albergar dentro de você. E se você quer realmente ser santo, separado para Deus, não existe outro caminho a não ser esse: ser santificado pela palavra e pelo Espírito. Que Deus te abençoe e te fortaleça na caminhada. Deixa o seu like aí se você gostou, se inscreva no canal. Nas quartas-feiras nós estamos aqui fazendo as lives dos assuntos que o Senhor foi nos dando na semana. Deus te abençoe. Shalom de Jesus Cristo.